Que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Queridos amigos, irmãos, companheiros, companheiros que é o mais difícil de usar, porque essa palavra significa aquele que come do mesmo pão. Mas eu me atrevo a usá-la porque talvez nós não comamos do mesmo pão físico, mas comamos do mesmo pão espiritual. Hoje a nossa palavra é para convidar você a assistir esse vídeo até o final, mesmo que ele ultrapasse 1 hora, porque eu creio até que você vai se escandalizar com o que eu vou revelar aqui. Vou ler aqui porque tem muita coisa anotada, são datas, são documentos, são coisas que não é fácil para guardar na cabeça e poderia me confundir e passar para você alguma coisa errada, enganada. Mas eu quero que você saiba que esse vídeo provavelmente vai escandalizar você. Só como exemplo eu vou citar um nome conhecidíssimo, Billy Graham, considerado pela grande maioria dos evangélicos como se fosse até um deus, um semideus, ou seja lá o que for, mas que se você tiver a habilidade de falar inglês, conhecer bem o inglês, procure as declarações dele em entrevistas uns anos antes de sua morte, antes de sua morte, declarações que ele mesmo deu para que todos pudessem ouvir. E eu vou citar algumas coisas hoje. Você vai dizer, não, mas o pastor Aragão está completamente errado. Minha intenção, já desde o momento, quero dizer que não é atacar ninguém. Aprendi muito com o Dr. Billy Graham, livros excelentes e tudo, mas eu creio que você vai se escandalizar. Vai também se escandalizar com os Mormons. Vai saber a verdadeira história dos Mormons, quem era Joseph Smith, o que ele praticava e da onde, em geral, é o nosso assunto, falando sobre soberanos invisíveis, sobre a nova ordem mundial que está por aí e sobre as forças satânicas que querem enfraquecer a sua e a minha confiança na igreja, ok? Enfraquecer a confiança na igreja é o desejo deles, a intenção deles, e gostaria que você assistisse até o final e depois compartilhasse esse vídeo. Pode fazer seus comentários, posso até dizer, como alguns fazem, podem me xingar, podem falar, eu não tenho nada a ver com isso, são coisas antigas, coisas comprovadas e coisas reais. A intenção é falar a verdade, é esclarecer os fatos como eles são, ok? Está pronto? Estamos prontos? Então vamos lá, Eu quero dizer já que desde o fim do século XIX, nenhum Estado desfruta da tranquilidade interna que lhe possa fortalecer-se. Os conspiradores colocaram, melhor dizer assim, no passado, tem que usar muitas vezes o verbo no passado, porque são coisas que já vêm lá de trás, colocaram, hostilizando-se frente a frente uma classe social contra outra, engrandecendo aí os crimes políticos, desprezando a justiça, corrompendo sistematicamente o povo e desprestigiando os ministros religiosos aos olhos das massas e ridicularizando a fé cristã. Meus amados, é importante saber que um dos propósitos principais dos soberanos invisíveis é neutralizar todas as religiões e estabelecer uma só religião anticristã. Eu acho que isto já é do conhecimento da maioria de vocês. A luta contra a igreja se afirma, entre outras fontes, em um texto publicado no periódico Wiener
Deus te, Zeitung, de 15 de março de 1901. São algumas palavras, ou muitas, que são de difíceis pronúncias, e eu vou até em alguns momentos ter que ler como está escrito, ao invés de pronunciar corretamente, que também, não falo tantas línguas assim, apenas algumas. Agora, nesse periódico do dia 15 de março de 1901, como vocês pôde ver logo de cara, um periódico alemão, se reproduz o conteúdo de um folheto que no dia anterior havia sido objeto de um debate na Câmara dos Deputados da Áustria. E lá eles dizem assim, ou melhor, ficou assim registrado, preste atenção: precisamos procurar por todos os meios enfraquecer a influência da igreja, que sempre foi nossa maior inimiga. E com essa finalidade, precisamos semear nos corações de seus fiéis ideias liberais e dúvidas e provocar discórdias e rixas religiosas. Outro documento, se não me engano, está aqui anotado, documento com data do dia 27 de dezembro de 1922, escrito por um ilustre maçom de grau 33 da cidade de Boston, nos Estados Unidos da América. Ele afirma nesse documento o seguinte: nossos inimigos são os cristãos. Seus dogmas nos cansam muito, por isso precisamos fazer todo o possível para diminuir seus seguidores e fazê-los cair no ridículo. Veja bem qual é a intenção dos senhores do mundo com relação aos cristãos. E nós estamos vendo isso todos os dias, até na televisão, quando assistimos, mesmo sem vontade de assistir, quando estamos vendo algum noticiário, do qual nós acabamos vendo que muitas mentiras emanam daquele instrumento de informação. Os soberanos invisíveis, amados, doaram notáveis somas para o deslanche de muitas seitas destruidoras, e muitas delas atuaram a convite dos senhores do mundo, com todos os gastos pagos. Manuel Guerra Gomes, em seu livro Os Novos Movimentos Religiosos, editado pela editora Pamplona em 1993, na página 119, que diz isso. Diz, inclusive, deixa bem claro que um dos objetivos principais dessas seitas é enfraquecer a confiança na igreja. É claro, não é? A igreja é luz, e a luz sempre incomoda as trevas. Quando a luz aparece, as trevas desaparecem. Isso não é jargão, isso é palavra de Deus. As relações entre os soberanos invisíveis e as seitas destruidoras estão fora de qualquer dúvida. Não há dúvida quanto a isso. Em 1970, elaborou-se um relatório em que se insistiu na necessidade de se substituir os cristãos na América Espanhola por igrejas como os Munis, M-O-O-N-I-S, Munis, e os Hare Krishna. Quem nos informa isso é Samuel Taylor, em seu livro Rocky Mountain Empire, The Latter Day Saints Today. Olha, os santos dos últimos dias. Você conhece ou já viu alguma igreja que tem essa escritura em suas paredes ou em suas placas? É verdade. Editora New York, 1978, página 66. Agora, também ao coreano de origem japonesa Sun Myung-moon,
líder da Igreja da Unificação, ou seja, os Moonies, concederam a eles um crédito importantíssimo. Importantíssimo. Há pouco tempo, há alguns anos atrás, eu pude ver um considerado grande líder da Assembleia de Deus, que já foi deputado federal, não é? Fazendo uma aliança com o reverendo Moon. E isso aí não é conversa não, isso aí pode procurar que tem muita coisa registrada sobre isso, não só na internet, quanto também em periódicos evangélicos. O encontro de um bispo da Assembleia de Deus, né, antigo, famoso, que já foi deputado federal, fazendo aliança com o reverendo Moon, o líder da Igreja da Unificação, o coreano. Agora, Samuel W. Taylor, em seu livro que eu acabei de citar, Rocky Mountain Empire, The Later Day Saints Today, página 66, publicado em 1978, ele mostra que também os mormons receberam muito dinheiro. E é interessante saber que Joseph Smith Jr., fundador dos Mormons, ingressou junto com a maioria dos seus seguidores na franco-maçonaria. Você sabia disso? Você que é mormon, você sabia disso? Você que tem frequentado essa igreja, entre aspas, sabia disso? Ah, mas isso é história, é nada. Fritz Springmeier, na sua publicação da Torre de Vigia e os Maçons, aliás, não sei, em seu livro, né? Eu ia dizer publicação, mas em seu livro, Torre de Vigia e os Maçons, publicado pela editora Lincoln, em 1991, página 162, ele nos dá esta informação de que Joseph Smith Jr., fundador dos Mormons, ingressou junto com a maioria daqueles que o seguiam na franco-maçonaria. Joseph Smith foi iniciado formalmente na maçonaria em Site, no dia 15 de março de 1842, e no dia seguinte já foi elevado ao grau de mestre maçom, no dia seguinte. A partir desse momento, meus amados, a Igreja Mormon se transformou em uma sociedade secreta, olha lá, sociedade secreta, com as mesmas joias, sinais, pactos de sangue e os mesmos castigos horrendos por revelação dos segredos do templo, exatamente como na maçonaria. Da mesma maneira, podem ser vistos dentro dos templos mormons os típicos símbolos maçônicos, tais como o esquadro, o compasso e a colmeia. Agora, segundo os autores do livro Os Fabricantes de Deuses, Joseph Smith restaurou em nome do verdadeiro cristianismo. Você é obrigado a colocar isso aí entre aspas, tá? Em nome do verdadeiro cristianismo. Ele restaurou o quê? Os mistérios pagãos sob a forma maçônica. E este livro, além de demonstrar o paralelismo entre o mormonismo e a maçonaria, demonstra que os sinais do templo, tá? Os rituais do templo, demonstra que, corrigindo, né? Os rituais do templo com os seus sinais e os seus encantamentos mágicos pertencem totalmente ao ocultismo. Os mormons, pois, não são cristãos. Você me ouviu? Os mormons não são cristãos, são pagãos, Basta ler o livro Os Fabricantes de Deuses, da editora de Minneapolis, 1993, página 88. As pessoas
que foram adeptas da bruxaria, antes de pertencer à maçonaria ou ao mormonismo, reconhecem a estreita semelhança que existe entre os rituais de iniciação maçônica com os da bruxaria. Um exame, se você parar, gastar um pouquinho de tempo e resolver fazer um exame do mormonismo, este tal exame, desde o seu início, revela que ele deu sempre grande importância à magia. O Dr. Reed Durham, presidente da Mormon History Association, anunciou em 1974 que havia descoberto o que talvez foi a prática mais estranha e misteriosa de índole esotérico-ocultista e de orientação maçônica de Joseph Smith Jr. O Dr. Reed Durham se referia a um medalhão maçônico mágico, identificado como o talismã de Júpiter, que Joseph Smith usou durante toda a sua vida e que possivelmente levava consigo quando o assassinaram. Esse talismã supostamente servia para invocar, preste bem atenção nisso, invocar as inteligências celestiais para que o assistissem em todos os seus trabalhos. Nós só precisamos pedir ajuda do Espírito Santo de Deus, o Consolador enviado por Jesus Cristo para nos aconselhar, para nos orientar e para nos ajudar. Não precisamos de talismã nenhum, meu querido irmão, meu amigo, você que nos acompanha. Outros objetos mágicos da família Smith que ainda se conservam são 3 pergaminhos dos lamas, ou seja, o medalhão da papoula maçônica, outro talismã, talvez o selo mágico de Júpiter, uma bolsinha mágica, um lenço curativo e um amuleto também curativo. Todo mundo gosta de explorar as curas, não é? Só Jesus fez isso verdadeiramente e nunca usou amuleto nenhum, e apenas às vezes ele dizia as palavras: vai, a tua fé te salvou, te curou, vai em paz. Que diferença, não é, irmãos? Como o nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Não foi à toa que Isaías disse lá no seu livro, né, nos seus escritos, capítulo 9, verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Apenas ele não precisou abusar de nada, porque apenas ele é o único e verdadeiro Deus. Não precisamos ir atrás dessas historiezinhas que tantos estão indo e usando talismãs de cura, métodos de cura, pelos quais até muitos podem cobrar, não é verdade? Isso aí tudo é para deixar escandalizado o melhor e mais humilde dentre os cristãos. Um hóspede que esteve na casa dos Smith lá pelo ano de 1830, escreveu o seguinte: este Joseph Smith Jr., logo verificamos por seus próprios lábios, era um firme crente na bruxaria e em outras coisas sobrenaturais, e tinha ensinado para a sua família essas crenças. Um nome aqui difícil para eu pronunciar, mas vou tentar deixar para você saber onde encontrar, né?
William and Spencer Snobelen. E no livro o Templo e Doom Temple and Doom Mormonism, mas editado, desculpe, me atrapalhei aqui agora um pouquinho, editado ou produzido, publicado, como queiram, pela editora Idaho Falls, no ano de 1987, página 11. O bruxo supremo dos druidas da América do Norte aconselhou seu discípulo William Snobelen, que se quisesse praticar a mais elevada forma de magia branca, devia tornar-se mormon e participar das cerimônias do templo. Eu não sei para você, para mim não interessa se é magia branca ou magia preta ou negra, não me interessa, eu não quero saber de magia. Eu quero saber do poder de Deus na vida do verdadeiro cristão. Mas ele disse lá que se alguém quisesse conhecer a forma mais elevada de magia branca, devia tornar-se mormon e participar das cerimônias do templo. Um memorando para uso exclusivo dos membros escolhidos da Igreja Mormon, escrito por Glenn L. Pace, que era o segundo conselheiro dos bispos presidentes da Igreja Mormon, deixa claro que alguns membros foram vítimas de abusos em rituais satânicos, e tais abusos ocorreram nas capelas mormons e em seus templos. O mormonismo está mais próximo do satanismo do que do cristianismo. E eu tenho uma tristeza grande em saber que muitos membros da minha família seguem essa seita satânica. Não estão próximos de mim, mas são parentes próximos. Uma das práticas mais importantes do satanismo é a ação de selar, ou seja, amarrar. Tudo é selado. Se uma pessoa compara a prática de selar no satanismo e no mormonismo, descobrirá a semelhança que existe entre ambos os sistemas. O homem e a mulher no mormonismo selam-se, ou seja, amarram-se um ao outro ao contrair matrimônio em uma cerimônia realizada exclusivamente no templo mormon. O selo no matrimônio mormon é muito semelhante ao que fazem os contraentes na bruxaria, juntando as mãos, e muito semelhante à forma de selar o matrimônio no satanismo. Os líderes mormons e muitos dos primeiros adeptos da seita procediam do mesmo pai. De acordo, amados, com as genealogias publicadas pelas autoridades mormons, eles são descendentes da dinastia merovingia. A abelha, símbolo da dinastia merovingia, é também símbolo do estado de Utah, nos Estados Unidos da América, e é amplamente empregado pelos mormons. Um descendente de Joseph Smith Jr., que foi vítima de abuso em um ritual satânico, confirmou plenamente que sua família procede realmente de uma linhagem satânica. Já falamos aqui, nós temos vídeos publicados aí sobre as 13 linhagens de Satanás, 13 linhagens satânicas. O estabelecimento
dos fundadores do mormonismo na Nova Inglaterra remonta a uns 200 e poucos anos atrás. Os Smith, os Goddard, os Richard, os Young e os Kimball estavam todos unidos por laços de família. E digo aqui que destas famílias procediam os homens que deviam desempenhar um papel importante na criação do mormonismo. Essas famílias que formam o núcleo do mormonismo primitivo mudaram-se juntas de Connecticut para Vermont e depois para Palmyra e para a área de Nova York. Eles afirmavam que eram judeus e estavam relacionados por matrimônios interfamiliares. Em Vermont, membros dessas famílias formaram uma irmandade religiosa secreta conhecida como a Fraternidade de Rodman. Acreditavam na restauração da verdadeira religião e em que um dia se transformariam nos senhores do continente americano. E é curioso, é muito curioso que ninguém tenha se fixado em que essas pessoas foram as que mais tarde criaram o mormonismo. Não chamaram a atenção. Inteligência satânica? Ou apenas inteligência? Fica a seu critério. É interessante saber que entre os mais destacados maçons do grau 33, não só encontram-se todos os líderes, eu disse todos, os líderes dos Mormons, mas também outros, como o falecido Herbert W. Armstrong, fundador da Igreja de Deus Universal, que publicava a revista A Pura Verdade. Eu não sei se ainda hoje é publicada essa revista. Também se encontrava entre todos os maçons do grau 33, se encontravam todos os líderes religiosos das Testemunhas de Jeová e caiam para trás o amadíssimo, admiradíssimo, aplaudidíssimo líder cristão Billy Graham, líder cristão, líder dos evangélicos. Quem registrou isso para nós foi C. Springmeyer, no livro que eu já citei em outros vídeos, né? A fórmula Illuminati usada para criar um total e indetectável controle mental, tornando as pessoas suas escravas. Esse livro foi publicado pela editora Clackamas no ano de 1996 e está na página 255 e 255. Se você tiver dúvida e não achar esse livro, você faça uma busca na internet em entrevistas dadas pelo Dr. Billy Graham, quando, já agora, não há muitos anos atrás, ele já estava bem velho, quando ele falou claramente, em entrevista na televisão, não foi nada editado por qualquer pessoa que saiba, conheça edição de vídeos, não. Na televisão, ele falando com sua própria boca que ele já não cria mais que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, que ele pregou isso no início de sua carreira, mas que ele sabia que bastava a pessoa ser boa para ir para o céu. E muitas coisas
desse tipo. Você ouve o próprio Dr. Billy Graham falando. Não vão ficar com raiva de mim por estar falando isso, porque eu não tenho nada contra ele. Inclusive tenho muitos livros dele, aprendi muitas coisas com ele, assim como tenho muitos livros adquiridos da editora maçônica, que mostram os maçons ensinando o evangelho com uma destreza de fazer inveja a muitos pastores conhecidos meus, tendo inclusive mestrado e doutorado. Muitos PhDs que perdem para líderes maçônicos ensinando a Bíblia. Durmam com esse barulho. Olha, quanto a Billy Graham, é evidente que sempre se manteve próximo ao poder e também dos presidentes dos Estados Unidos da América. Billy Graham, sem dúvida, trabalhou diretamente para a hierarquia satânica. Se ficarem com raiva de mim, eu não posso fazer nada. Eu tenho que dizer a verdade. Quando realizou sua cruzada em 1954, o ano em que eu nasci, pessoas dos soberanos invisíveis levaram-lhe grandes somas de dinheiro. Os soberanos invisíveis também estão implicados no controle das denominações cristãs. E uma das fundações mais importantes usadas como instrumento para controlar diversas instituições religiosas foi o Cilantic Fund, estabelecido em 1938. E essa fundação contribuiu com enormes somas de dinheiro para manipular as atividades protestantes, chamadas protestantes. O Cilantic Fund deixou de ser utilizado em 1984 e as atividades se orientariam a partir de então, por outros canais. Claro, o mundo está evoluindo, a tecnologia está avançadíssima, há outros canais que se podem utilizar, e essas organizações não só foram estabelecidas para controlar a religião, mas são também fundações isentas de impostos, utilizadas pelas famílias Illuminatis. Para quê? Para evadir impostos e ocultar riqueza, ao mesmo tempo que mantém seu poder financeiro. A imprensa controlada, e eu acredito que hoje você já não duvide mais que a imprensa é controlada, as faz parecer ou aparecer como organizações beneficentes, quando na realidade, meus amados, muitos dos donativos dessas fundações são para seu próprio proveito e para benefício dos soberanos invisíveis. Ou você acredita que aquilo que você doa para o Criança Esperança vai realmente para as crianças? Você é tão ingênuo que acredita nessa história? Você é tão ingênuo assim, é? Você acredita? Você doa para a rede lixo e você acha que a rede lixo passa tudo para as crianças. Então, por que essas crianças carentes não acabam nunca? Ah, é porque todo ano nasce criança? Ah, tá bom. Vai ficando com isso aí, tá bom? Não vamos brigar por causa disso. Vai, continua acreditando. Não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. A revista francesa Le Point publicou em 1993 que já há muitos anos os advogados, olha, em 1993 a revista publicou isso, há muitos anos os advogados das diversas seitas destrutivas
trabalham juntos em casos judiciais em que as mesmas são objeto de demandas. A mesma revista informou que durante uma reunião em 1992 de diferentes representantes das diversas seitas, se fundou na França uma federação chamada FAREFIN, Federação das Minorias Religiosas e Filosóficas, uma organização para defender os direitos das seitas. Quem quiser saber, não é? A revista é Le Point, 27 de fevereiro de 1993, na página 4. A presidente da FAREFIN, ou seja, dessa federação, Federação das Minorias Religiosas e Filosóficas, era a senhora Gunnort, da Igreja da Cientologia. O tesoureiro era o líder da seita Moon, Bernard Mitchell, e o secretário-geral era o, entre aspas, raeliano Jacques Isaac. O Wellspring Retreat and Resource Center for Post-Cult Rehabilitation publicou no Wellspring Messenger de julho-agosto de 1994 uma lista das seitas destrutivas que são membros desse cartel das seitas. Já viu isso? Já pensou nisso? Cartel das seitas. Você pode dizer, eu tinha ouvido falar de cartel das drogas, mas cartel das seitas? Sim, cartel das seitas. E entre muitas outras estão os Moonies, né? Aqueles do reverendo Moon, a Cientologia, não é? Cientologia ou Cienciologia? Deixa-me ver se eu anotei errado. É Cienciologia, corrigindo aqui, me perdoe. Os cultos satânicos, a meditação transcendental, os raelianos, que são dedicados a culto sexual, os druidas e muitos grupos de maçons. Também a Wicca ocidental, aquela seita tão admirada, quando eu era bem mais jovem, era muito admirada, os meninos de Deus, também os Baís, as testemunhas de Jeová, os Moonies e muitos outros movimentos religiosos. As seitas, meus amados, para confundir os crentes sinceros, muitas vezes tornam públicos os defeitos dos piores elementos da igreja. Muitos cristãos não estão conscientes de que os ataques por parte das seitas não se referem à igreja como comunidade, mas sim se referem a alguns maus cristãos, ignorantes e rebeldes. Esses chamam-se cristãos, denominam-se cristãos, mas não vivem a sua fé. Esses não são ovelhas de Jesus Cristo, conforme o próprio Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 10, versos 26, 27 e 28. E nós, portanto, não podemos e não devemos nos fixar nos tais. Não podemos fingir que não vemos todo o bem que se encontra na igreja. Isso a gente não pode fingir. Eles não podem negar, ninguém pode. Os pecados que certos cristãos possam cometer
não devem, eu digo, não devem, repito, não devem constituir obstáculo algum para os cristãos sinceros. Por meio da Bíblia, a palavra de Deus, e de um exame dos documentos históricos, pode-se identificar a igreja. Sim, sem lugar para dúvida alguma. A igreja pode ser identificada como a igreja que Jesus fundou. Foi ele que disse isso, se não me engano, é Mateus 16, verso 18, quando ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a si mesmo, edificarei a minha igreja, e as autoridades do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. Por isso não tenho medo quando muitos estão desesperados, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra de Jesus é verdadeira, é uma só e não falha. Passa o céu e passa a terra, mas a palavra do Senhor, ela está mais firmada do que os próprios céus. Qualquer enciclopédia dá as datas da igreja desde a sua fundação até hoje. Jesus fundou uma só igreja, repito, Mateus 16, verso 18, e não autorizou ninguém a fundar nenhuma outra qualquer. Igualmente, prometeu que os poderes do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, a igreja de Cristo. Não adianta tentar derrubar, meu amigo. Satanás vem tentando fazer isso o tempo todo e não consegue. E sabe quando ele vai conseguir? Never, never, never. Nunca. E também disse o Senhor que ele, Jesus, o Eterno, estaria com ela todos os dias, até a consumação dos séculos. Dá uma olhadinha em Mateus 28, verso 20. Esta promessa é outra pela qual podemos identificar a igreja para ver se ela é ou não a verdadeira igreja fundada por Cristo. Ninguém consegue afundar a igreja. Ninguém consegue acabar com ela. Não adianta pegar tratores e derrubar templos em alguns locais. Não adianta invadir algum templo e matar talvez uma centena de cristãos que estão ali. Isto não consegue nem arranhar a igreja. Não, porque a igreja é muito mais do que isso, muito maior do que isso. E graças à assistência e à proteção de Cristo Jesus, a igreja continua firme, apesar de todos os ataques que precisou suportar durante mais de 2000 anos até agora. Cristo, Jesus, o carpinteiro de Nazaré, está conosco e continuará nos acompanhando até o fim. Ele está, você pode crer, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus conosco. Que coisa maravilhosa, Emmanuel. É uma lástima que muitos irmãos, atraídos pela propaganda sectária, tenham abandonado a igreja. Esses irmãos que abandonam a igreja, abandonam suas congregações, usando um ou outro versículo isoladamente, não sabem que se expõem a perder a maior preciosidade que o ser humano possui, a sua fé. Diversas vozes autorizadas levantaram-se para pedir
que se volte a utilizar na igreja uma apologética sadia. Epa, pastor Aragão, o que é apologética? Apologética é a parte da teologia que se dedica a expor as provas e os fundamentos da fé, especialmente em relação aos ataques de que é objeto. Isso é apologética, ok? Então precisamos utilizar uma apologética sadia. A igreja precisa intensificar em seu próprio seio um processo de evangelização integral que chegue a todos os batizados que não descobriram o tesouro inesgotável da fé. Meu amado, a sua fé é inesgotável, é um tesouro tremendo. Você, pela fé, você consegue ser um com Cristo, porque Cristo orou assim: Pai, rogo pedindo que eles sejam um, assim como nós somos um. Então nós somos um, a igreja, nós somos um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. E você, se tiver essa noção, você vai saber que é muito mais poderoso do que pensa. Matar o seu corpo não vai destruir essa fé, não vai destruir a sua continuidade, não vai impedir que você se encontre com Jesus Cristo e fique com Ele por toda a eternidade. Não, de jeito nenhum. É preciso ajudar muitos a recuperar a confiança em sua própria igreja, em seus ensinamentos e em sua moral. Desenvolver-lhe a segurança de que sua igreja não o está enganando, como tantas vezes lhe repetem os agentes sectários. Tem gente que vive para fazer divisão. Tem gente que vive para dividir um irmão, para separar um irmão do outro, para tentar destruir o amor que Deus derramou no coração de cada um de nós. Um amor que faz com que nós nos amemos uns aos outros e não somente a Deus. Nós precisamos ajudar a tais pessoas a sentir-se justamente orgulhosos de sua identidade cristã. E que Deus te abençoe. Eu achei que esse nosso vídeo hoje fosse se tornar um pouquinho maior, mas ainda bem, não é? Graças a Deus não chegamos a 1 hora. E já quero dizer para você que o próximo vídeo que deixarei aqui para o seu estudo vai ter o título de Em Nome da Nova Ordem Mundial. É o próximo vídeo que vou deixar para você, tá ok? E peço a você que nos ajude, que compartilhe esse vídeo aqui gravado, porque a nossa intenção é esclarecer os fatos. A nossa intenção é fazer com que você deixe de ser enganado, porque a nossa fé continua tão viva quanto antes, e a igreja de Cristo continua tão firme quanto sempre foi, e vai continuar sendo inabalável. Portanto, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, espalhe o máximo, deixe aí sua opinião. Se concorda, você é livre para isso. Se discorda, você também é livre para discordar, mas faça-o baseado em fatos comprovados. Dia, hora, livro, página, parágrafo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.